Tempo bom, hein? Tempo prazeroso, gostoso. Oh, vê-los daqui de cima é melhor ainda, viu? Nessa plena comunhão. Queridos, muito boa noite. Para quem eu não cumprimentei ainda, você que está pela internet também, através do YouTube e do Facebook, uma boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um início de atividades do Celebrando a Restauração da IBB. Eu acredito que a grande maioria que esteja aqui, aqueles que estão pela internet também, já saibam que todas as atividades do Celebrando a Restauração da Semana começam com essa palestra na segunda-feira à noite, às 19h30, mas sempre é bom a gente reforçar, né? Por quê? Porque é importante você saber como que o Celebrando a Restauração se movimenta. E o Celebrando a Restauração, ele se movimenta através de 3 eventos. O primeiro é esse, que acontece todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui no Salão de Cultos da IBB Bacaxiri. É o primeiro evento da semana, é ele que abre as atividades do Celebrando a Restauração da Semana, e sempre com uma palestra. Uma palestra com um tema relacionado, claro, à restauração das nossas vidas, né? Então, a gente traz psicólogos, a gente traz pessoal da equipe CR, nós fazemos as nossas palestras baseadas no nosso manual, no nosso guia de passos, né, que é bem conhecido por todos, mas se você não conhece, principalmente você que está pela internet participando também, venha cá participar conosco para que a gente possa te apresentar todo esse material. E o Celebrando a Restauração ele é um programa, né? E como um programa, ele é contínuo. Então, a gente acha que só vir a palestra, ou só fazer um grupo de passos, ou só fazer um grupo de partilha é suficiente. Não, não é. O nosso processo nunca acaba, né? Inclusive, nós voltamos agora de um retiro muito especial que fizemos no sábado, e frisamos muito isso. O nosso processo continua. Mesmo que você termine um grupo de passos, mesmo que você participe de algum retiro, mesmo que você venha toda segunda-feira na palestra, esse processo é contínuo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o Celebrando a Restauração, ele se movimenta através de 3 eventos. Primeiro, essa reunião na segunda-feira. Essa reunião tem um formato público, então pode vir qualquer pessoa, independente do seu credo, independente de onde mora, se é membro da IBB ou não é, se é crente ou discípulo de Cristo ou não é. Esse espaço é aberto para todos, tá? Então, quero deixar isso bem claro para vocês que estão aqui, para estarem convidando pessoas que estejam precisando de uma palavra de ânimo, de uma transformação, de uma restauração de vidas em várias áreas, tá? É importante nós colocarmos isso. E também, assim, para todos. Que fique bem claro isso. Todas as segundas-feiras. E, assim, além desse evento aqui, na segunda-feira à noite, nós temos mais 2 movimentos. Um deles acontece logo na sequência, quando se acaba a palestra, que nós chamamos de grupos de apoio ou grupos de partilha, e tem os grupos de 12 passos, né, aí que é um pouco mais profundo. Os grupos de apoio ou grupos de partilha, o que são? Quando acaba-se aqui a nossa palestra, que tem duração de 1 hora, então é das 7h30 até as 8h30, nós vamos aqui para um espaço aqui dentro do nosso salão de cultos, mulheres separadas de homens, onde nós vamos partilhar a nossa história, compartilhar a nossa história e compartilhar também daquilo que foi ouvido aqui em cima sobre a palestra. Então, é um tempo muito precioso e muito especial. Então, como é que acontece, Edinaldo? Dos 3, 2 eventos acontecem já juntos, na mesma noite, que é segunda-feira, aqui no espaço do Salão de Cultos IBB. Antigamente, para você que está pela internet, nós tínhamos grupos de partilha online, hoje nós já não temos mais. Então, para você participar desse segundo momento que eu estou falando, você precisa vir até aqui. E o terceiro, que acontece também durante a semana, mas é conforme dias e horários combinados, é um grupo também que se reúne, são os grupos de 12 passos. E o grupo de 12 passos, ele tem como característica, que difere dos 2 eventos que eu citei antes, que é o tempo. Ele tem um tempo de 9 meses no mínimo, onde você vai passar junto com aquele grupo, compartilhando de muitas coisas. Você vai usar aquele material que eu falei agora, que é o Guia Manual de 12 Passos, para orientação. Enfim, é um tempo muito precioso e é onde é mais profundo, o processo de restauração é mais profundo. Então, para esse, você precisa... eu preciso que você expresse aí no chat do YouTube, do Facebook, ou quem está presente aqui. Aliás, quem está aqui pela primeira vez? Olha lá. Então, se você tiver interesse num grupo de passos, você avisa alguém da equipe CR, você vai saber quem são daqui a pouco, ou pode falar comigo também no final, que a gente vai tentar encaixar você num grupo de passos, tá?
E ele tem uma estrutura também um pouco mais complexa, porque ele precisa de 2 facilitadores, que nós chamamos, que são as pessoas que vão mediar essa reunião, e outras coisas, que eu vou deixar para vocês descobrirem depois. Mas eu quero falar de uma coisa muito importante que existe aqui dentro do CR, tá? Tanto para os grupos de apoio ou de partilha, quanto para os grupos de 12 passos, tá? Quero deixar isso mais muito claro, você que está pela internet também pela primeira vez. Nós temos um pacto de anonimato e sigilo, tá? Então, aqui você pode realmente derramar o seu coração, contar a sua história, contar as suas mazelas, que o que fala-se aqui não sai daqui. Isso é muito importante, ok? Essa é uma das máximas do Celebrando Restauração. A outra máxima é o quê? Vivendo um dia de cada vez. Qual a outra máxima? Quem sabe? Temos muitas máximas, né? Mas a outra principal máxima qual é? O Celebrando Restauração, ele não é apenas um programa, como muitos outros semelhantes que nós temos por aí. Ele tem um diferencial. Qual é o diferencial? A palavra de Deus. O programa Celebrando Restauração, ele é firmado, baseado na palavra de Deus. Cada uma das lições, elas são firmadas, estruturadas num princípio bíblico, um princípio eterno, um princípio divino. Importante isso, né? Queridos, hoje nós vamos ter momentos muito especiais ainda, nós vamos orar, nós vamos ter louvor, e depois nós vamos ir para a nossa palestra, né? E eu confesso a você que eu acho que a palestrante, o título que ela colocou é Segredos. Então, se é segredos, quem sou eu para tentar aqui fazer qualquer adivinhação, né? Que já nem é bom. Mas, assim, eu confesso que eu estou sabendo tanto quanto vocês sobre isso. Então, eu vou deixar aqui, depois ela fale aí sobre o tema segredos, né? Porque, pelo jeito, é um baita segredo. Mas, queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus antes de nós orarmos. Eu quero que você abra lá, ou se você preferir só escutar também, fique à vontade. Esse texto está lá em Deuteronômio 29 e 29. Eu até vou ler de uma outra tradução hoje, que diz assim, olha, Deuteronômio 29 e 29. O Eterno, o seu Deus, cuidará das coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta. Cabe a nós e a nossos filhos cuidar de todos os termos desta revelação. Então, vou ler de novo. O Eterno, o seu Deus e o meu Deus, ele cuidará das coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta, são da nossa responsabilidade. Bem sugestivo, hein? O título da nossa palestra hoje, Segredos. Queridos, deixa eu ver quem está aqui, antes de nós orarmos. Já temos bastante participantes aqui. Saudar aqui a irmã Marileus, a Susan, Rosângela, a Mônica, a Leia, Rosemari, Giovanni, irmã Neuza, irmão Gilney, irmão Gil, irmão Gil. Queridos, vamos orar? Daí nós já vamos para um tempo de louvor. Cadê o nosso ministro do louvor? Cadê? Opa, já está ali na posição. Vamos orar então? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos aqui hoje. Não apenas para virmos a mais uma reunião, mais um compromisso na agenda, porque alguém nos convidou ou porque desejamos agradar, mas o nosso principal objetivo é agradar o Senhor e também buscarmos a nossa restauração. É por isso que estamos aqui. Então, nós te agradecemos, porque o Senhor está dando essa grande oportunidade para nós. Nós temos a certeza que nós vamos sair diferente de como chegamos, porque nós vamos ser ministrados, nós vamos ser tocados, impactados pelo Teu mover, pelo Teu Espírito. Pai, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada celebrante, de cada pessoa aqui presente, aqueles que estão pela internet. O Senhor sabe a necessidade deles, Senhor. E eu tenho a certeza que pela Tua fidelidade nas nossas vidas, porque o Senhor honra a nossa fé, porque todas as nossas expectativas estão no Senhor, o Senhor vai sim nos honrar nesta noite e nos transformarmos um pouco mais. O Senhor vai fazer com que nós sejamos um pouco mais restaurados, um pouco mais parecidos com a Tua imagem e semelhança, porque esse é o nosso objetivo. O Senhor conhece os nossos corações, Pai. O Senhor sabe o quanto nós não desejamos pecar contra Ti, mas para isso nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós declaramos agora isso, que nós precisamos e dependemos do Senhor. Obrigado pela equipe, obrigado por todos, ó Pai, que realmente estão colaborando para que tudo aqui aconteça. Mas antes de tudo aqui ser planejado por nós, estar acontecendo, foi o Senhor que planejou.
E quando o Senhor faz perfeitamente. Muito obrigado pela palestrante que vai estar daqui a pouco aqui, Senhor. Obrigado pela disposição de coração dela, está sempre nos ajudando, sempre se dispondo realmente a vir aqui nos abençoar com uma palavra. Obrigado pelo ministro de louvor, pelo Danilo, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que louvor tremendo, né? Que louvor tremendo. Você tem essa confiança que você pode descansar? Então pode se assentar também. Chamar aqui a nossa palestrante, querida de sempre. Opa! E é para ser usado, hein? Vamos ver se ele é bom agora. Mas vai sim. Todos já conhecem a Raica aqui? Não, né? Nem todos conhecem. A Raica é uma irmã especial, querida, sempre disposta a nos ajudar com suas palavras aí de impacto. Mas ela é também psicóloga, tá? Ela é psicóloga da nossa policlínica, aqui da IBB, depois eu vou falar um pouquinho mais no final. E aí, se você tiver, né, querendo depois conversar com ela, saber um pouco mais, eu dou as devidas orientações. Mas agora nós vamos para aquele tempo especial que está todo mundo esperando, né? Eu confesso a vocês que eu estou esperando os segredos aí todos, né? Então, o tempo é com você, minha irmã. Amém. Eu vou passar para você. Quer que passe? Ali? É. Ah, eu passo aqui, perfeito. Isso, passo aqui, passo. Tá bom, obrigada. Vamos puxar para cá. Gente, eu estou na frente de vocês, todo mundo consegue olhar ali?
bem com esse tamanho todo, né? Não cobre muito, né? Queridos e queridas, que bom, que prazer estar aqui com vocês. Que bênção do Senhor, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui. Quando o pastor Edinaldo me chama, eu sempre venho com amor, porque eu sei que o Senhor, né, é quem direciona. Ele nos capacita, né? E claro que o assunto de hoje, segredos, eu fiquei pensando, é um assunto assim muito diferente, que ninguém fala? Não. Né? É um assunto que está na vida de todos nós. Porque todos nós ou tivemos ou temos segredos. Eu não estou falando aqui, queridos, do segredo, por exemplo, que é aquele que a gente faz quando a gente vai, por exemplo, fazer uma festa surpresa para o nosso marido ou para a nossa esposa. Sabe, que a gente fica a semana inteira juntando a galera, ninguém conta. Não é esse tipo de segredo. Não é também aquele, vamos dizer, sigilo que a gente faz quando a gente quer parabenizar alguém, a nossa líder do PGM, a gente vai lá e manda café colonial, manda flores e ninguém pode contar. Não é esse tipo de segredo também. Segredo, por si só, é o quê? É aquilo que ninguém sabe. É aquilo que a gente não pode contar de jeito nenhum. Segredo é aquilo que eu guardo às 7 chaves. Eu e vocês. Quando eu pensei em falar sobre segredos, né, o que Deus ministrou no meu coração? Quando eu orei foi, vai lá, Raik, fala sobre todos os segredos que podem existir, vai lá. Não. Deus trouxe uma pergunta. Por que não contamos os segredos? Por que nós temos tantos segredos? Por que a gente guarda tanta coisa? Então, é disso que hoje eu vim falar para vocês. Vamos lá. Por que as pessoas guardam segredos? A gente poderia pensar assim, nossa, Raika, que óbvio. Né? Ainda mais você sendo psicóloga. Vem fazer uma pergunta dessa? Sim, na minha profissão eu guardo um monte de segredos. Vários, inúmeros, das pessoas. E os meus? Será que eu tenho guardado? Será que você tem guardado? E vamos pensar aqui nós todos. Se eu guardo segredos, que são aqueles que eu não posso contar para ninguém, e que eu guardo as 7 chaves, será que são segredos bons? Se fosse bom a gente contava, e daí não seriam segredos? Se eu lá na minha profissão guardo um monte de segredos, nós vamos para a psicoterapia, nós vamos lá na psicóloga e no psicólogo, quando a gente quer contar coisa boa a gente conta para os amigos. A gente conta para o marido, para a esposa, para os pais. Então, é desse segredo que eu estou falando. Daquele segredo que nós não contamos para ninguém. E por que será que as pessoas guardam segredo? Acreditem. Muitas vezes por medo. Medo do quê? Medo da consequência que isso pode trazer. Então, eu vou aqui dar um exemplo de um segredo que aparece muito, 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 e não é agora, é desde lá de trás, nos consultórios, que é o abuso sexual. Tá? Então, nós sabemos que existem vários tipos de abuso. Existe o abuso psicológico, existe o abuso físico, existe o abuso patrimonial. Eu vou dar o exemplo aqui do abuso sexual. Então, vamos imaginar que lá na infância, aonde, infelizmente, aonde acontece, né? Aonde ocorre a maioria dos casos, então, uma criança foi abusada, passou a adolescência, não contou para ninguém e está na vida adulta. E por que será que ela não contou? Medo das consequências que isso pode trazer. Aconteceu lá atrás. E se eu contar agora? Como será que vai ser? Será que alguém vai acreditar? Se eu contar agora, como que a família da pessoa envolvida vai reagir? Porque o que a gente sabe? Que os abusos sempre são feitos, independente de qual seja ele, sempre são feitos o quê? Por pessoas da nossa convivência. Né? Não é um ladrão que entra e invade. Isso tem outro nome. Abuso
sempre é feito por pessoas que nós conhecemos, ou que nós confiamos, ou que nós partilhamos o nosso dia a dia. Por isso é um abuso da confiança. Se eu contar agora, a minha família, que hoje vive tão bem, pode se distanciar, pode brigar, pode se destruir. O que será que vão pensar de mim? Então, vamos imaginar que essa criança, que foi lá atrás, né, abusada, talvez a família dela não estava atenta todo o tempo, às vezes os pais trabalhavam muito, às vezes eram mais filhos, né? Em algum momento, esses pais, mesmo sem querer, negligenciaram. E aí, se eu conto agora, o que eu vou fazer com a vida do meu pai e da minha mãe? Vai que lá atrás, a nossa casa era um caos, meu pai traía minha mãe, ou minha mãe era dependente de álcool. E agora que está tudo certo, eu vou contar essa bomba. Eles vão ficar se culpando. Se eu contar e ninguém acreditar, aí com certeza a culpa é minha. Quem mandou eu contar? Então, lá em Salmos 32:3, o que diz? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Por que eu coloquei esse versículo? Para a gente saber que guardar um segredo não é fácil. Ele corrói, ele cutuca, de vez em quando ele aparece, e eu nem preciso estar pensando nele. Às vezes é uma situação, às vezes uma pessoa falou alguma coisa, às vezes é um lugar, às vezes é um cheiro, às vezes é um sabor. Às vezes eu vejo a pessoa que compartilha do segredo comigo. Então, enquanto eu guardo, eu sofro. Deixa eu ver se eu ligo o meu aqui para não ficar de costas para vocês. Não, vou ver daqui mesmo. Por vergonha. Então, vamos lá. Por que algumas pessoas não contam? Algumas a gente já viu que é por medo. Outras, por vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim se eu contar? Veja, se a gente ainda voltar na história do abuso, o abuso físico, tá? Então, não, vamos passar para o abuso físico. Algumas mulheres que, infelizmente, sofrem nas suas casas porque apanham dos seus maridos. Você acha que ela tem vergonha de contar? Às vezes a gente pensa, é claro que não, nada a ver, ela é a vítima. Mas imagine que para a sociedade, para o círculo social que esse casal está, no trabalho, ninguém sabe. E, pasmem, ainda acham que esse casal se dá super bem. Como é que chega essa mulher lá e diz, pois é, gente, vocês estão vendo? Eu apanho. Primeira coisa, ai, amiga, você tem certeza? Foi só uma briga? Ai, ele não só segurou o seu braço? Com certeza vão perguntar por que eu não contei antes, já que era tão ruim. Já perceberam que quando a gente resolve contar uma coisa que já aconteceu e você chora, aí algumas pessoas, claro, te acolhem. Mas sempre tem aquela que pergunta, mas estava tão ruim, como é que você não contou para ninguém? Por quê? Por vergonha. Será que vão acreditar que eu realmente não consegui contar na época porque eu tive receio de ser julgada ou, principalmente, desacreditada? Se eu contar e todos me julgarem, a culpa é minha. Afinal de contas, quem mandou eu falar? Eu tinha que ficar de boca fechada? Lá em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, queridos, o que às vezes a gente esquece? Quando nós temos um segredo, quando nós temos uma dor, quando nós passamos uma situação muito ruim na nossa vida, a primeira coisa que vem é a sensação de desamparo. E aí, quando é para a gente pensar em alguém, a gente pensa em quem? Nas pessoas que estão ao nosso redor.
E aí vem o medo de ser julgada, e aí vem o medo de ser envergonhada, e aí vem o medo de ser desacreditada. Mas a gente esquece que a pessoa mais importante, aquela que deu a vida por mim e por vocês. Tudo bem? Mas percebe como é difícil a gente confessar para Deus? Confessar para Jesus e ficar tranquilo e falar, se Ele sabe, eu estou tranquila. O que Ele sabe, todo mundo pode saber. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é, como é que eu estou com Ele? Ele sabe? Ele me perdoou? Eu chorei, Ele entendeu? Os outros são os outros. E agora eu misturei aqui, vamos ver, é esse. Aí, por repressão. Um desejo, às vezes, reprimido. Então, vamos voltar lá nas situações do abuso. Abuso sexual ou abuso físico. Às vezes, a mulher que apanha hoje, ela apanhava desde que ela era criança. Porque se eu nunca sofro violência, quando alguém vai praticar violência comigo, o que eu falo? Você está doido? Você está maluco? O que é isso? Não, vai fazer isso comigo não. Aquilo não é normal, não é comum, eu nunca vi aquilo. Porém, se eu vejo aquilo, fico triste, choro, sofro, mas não tenho autoridade para brigar com aquela pessoa que está fazendo aquilo, é por quê? Porque aquilo entrou no meu senso de normalidade. Então, às vezes, aquela criança que foi abusada, e entendam, queridos, não são todas as pessoas que têm esse comportamento que foram abusadas, tá? Mas elas, às vezes, têm dois caminhos. Ficar desconfiada de tudo e de todos. Não me encosta, não quero carinho, não gosto de beijo, não quero abraço. Ou desencadeia lá na adolescência uma libido exacerbada, que é uma pessoa que quer se envolver, que quer namorar, que tem uma distorção do que é o amor, do que é o carinho, do que é um relacionamento. E, pasmem, as pessoas que às vezes passam por essa distorção não vêm só de um abuso sexual, elas vêm também de um abuso emocional. Porque aí eu não sei definir o que é o amor, o que não é. O que é uma relação saudável, o que não é uma relação saudável. E às vezes eu me coloco nessa situação, por isso um desejo reprimido. Puxa, mas eu gosto tanto dele. Mas ele me bate, mas ele me engana, mas ele me faz sofrer. Ai, mas eu amo. Será que é possível a gente amar quem nos faz mal? Né? Isso não é amor, é chamado de dependência emocional, mas é para uma outra palestra. Será que serei confiável aos olhos das pessoas se eu revelar isso? Então, vamos pensar aqui num adultério. Faz de conta que lá na minha mocidade eu acabei me apaixonando perdidamente por uma pessoa casada. E eu me envolvi e me relacionei. Mas um dia caí em mim, me converti, mudei os meus caminhos, me arrependi, não faço mais. Como será que esta mulher ou este homem vai ser visto? Lá no grupinho. E vamos dizer que essas pessoas ainda não casaram e estão convivendo com as pessoas casadas. Já pensou? Que difícil. A pessoa fala, gente, será que eu conto? Que eu me envolvi, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Será que essas pessoas que gostam de mim, que estão super me acolhendo, sendo receptivas, me chamando para sair, será que elas vão ter o mesmo olhar sobre mim? Será que sempre desconfiarão de mim se souberem o que eu já fiz, ou que eu tenho esse desejo, ou esse sentimento? Como será que o outro vai me enxergar? Entende que o nosso segredo, quando ele está super protegido, nós podemos o quê? Colocar nossa máscara social e ser a persona que nós quisermos. Principalmente se a gente se muda, se a gente vai para outro trabalho, outra igreja, outro círculo de amigos, outra escola, outra faculdade, ninguém me conhece. Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso escolher não contar da minha vida e ser outra pessoa.
Se eu contar e todos passarem a desconfiar de mim, a culpa vai ser minha. Quem mandou eu falar? Estava tudo indo tão bem. Lá em Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Quantas vezes Deus já perdoou, mas eu não perdoei. Por isso eu tenho que esconder, por isso eu tenho que guardar. E isso me incomoda, e isso vai me corroendo. Por morte social. Olha só, uma coisa que é atual, mas nem tanto assim. Muitas pessoas têm medo da morte social. O que é isso? Será que eu serei convidada para os mesmos eventos? Vamos utilizar lá o homem e a mulher que adulteraram, que se envolveram, ou com drogas, ou com pornografia, ou com qualquer outra coisa. Será que essas pessoas me acharão digna? Será que eles me acharão digno de participar de alguns encontros? Ou eles vão dizer assim, nossa, o que ela fez? Ai, ela fez... Ai, puxa, acho que não é para ela esse daqui, tá? Não é por nada, tá? Mas, ai, vai que mexe com ela, né? Acho melhor a gente não chamar. Será que eu serei aceita em determinadas reuniões? Se eu contar e todos me excluírem, a culpa vai ser minha. Eu não tinha nada que abrir a minha boca. Lá em 1 João, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, será que quando Deus me trata e trabalha em mim, Ele faz uma coisinha muito sigilosa e muito no secreto? A gente não percebe sempre quando a gente lê que Ele não gosta desses segredos? Que Ele nos adverte? Então, será que Ele, que é tão bom e tão justo, vai me trabalhar no segredo? Se eu tenho medo de contar e medo que todo mundo vire a cara para mim, será que Ele não é bom e justo para olhar e falar, contou? Vou te honrar. Vamos lá. Nós temos muito medo de quem está do nosso lado. Mas, às vezes, a gente não tem medo de quem está lá em cima. Já perceberam? Pois bem, se eu já entendi que eu e cada um de vocês tem um segredo, que não precisa necessariamente ser algum abuso, não precisa necessariamente ser um adultério, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser alguma falha de caráter lá de trás que hoje eu não tenho coragem de contar. Imagina, isso já passou há tanto tempo, eu nem sou mais aquela pessoa. Mas, Deus o livre se alguém descobre. Qual será que é a consequência da gente guardar segredos? Por incrível que pareça, a mentira. Aí vocês vão perguntar, tá, Raica, mas se é um segredo, como assim? Eu não estou contando para ninguém. Como a mentira está lá escondido. Pois bem, quando nós guardamos um segredo, sem perceber ao longo da vida, a gente começa a mentir para quê? Para proteger o segredo. Sabe quando aconteceu lá atrás, que eu morava naquele bairro, naquele lugar, mas eu já me mudei, e um belo dia, bem a galera que se envolvia comigo e que sabia que eu era de um jeito que hoje eu não sou, conhece alguém do meu trabalho. E aí a pessoa chega e diz, nossa, Raica, você conhece o fulaninho? Eu já me lembro, passa um filme na minha cabeça. Fulaninho. Acho que não sei, de onde? Então, menina, ele contou que te conhece, que cresceu com você? Meu coração já quer sair pela boca, meu Deus, o que será que ele contou? Será que ele lembra? Será que ele não lembra? Será que ele associou que eu sou eu? E aí, no desespero, eu nem sei se contou. Quem sou eu na fila do pão?
A pessoa está pensando em mim conta da minha vida, mas eu digo assim, nossa, conheci, coitado, né, uma pessoa assim, assado, já vou descredibilizando. Ou pior, não conheço. Ele diz que me conhece, tadinho, sempre quis falar comigo, mas, sabe como que é, né? Eu começo a mentir. Porque vai que essa pessoa conta. Não posso. Se somos indagados ou confrontados acerca de uma situação que envolve qualquer vertente relacionada ao segredo, ou pessoas que estejam envolvidas no meu segredo, ou ações e comportamentos que se refiram a ele, eu preciso inventar mentiras para despistar, esconder e camuflar. Sabe que na psicologia a gente sempre diz que existem atos falhos, que nós não conseguimos sempre esconder tudo. Então, sabe quando às vezes eu bato o olho numa pessoa e parece que ela é super bacana, super querida, a maioria das pessoas gosta, eu olho e falo assim, não fui com a cara dela? Não gostei. Nossa, mas por que é tão querida? Olha, gente, fofoqueira. Olha ali, a cara de fofoqueira. Olha, aposto que está fazendo fofoca. Gente, passa um evento com a pessoa, veja a pessoa conversando. Gente, olha só se é possível isso. Só fazendo fofoca, não para. O que será que tem aí? Será que eu tive assim, um sexto sentido? Que ela é fofoqueira? Será que veio uma mensagem assim, porque eu sou escolhida, muito perfeita e sem nenhum segredo e nenhum pecado e veio para mim? Não. É porque o segredo dela bate com o meu. Eu sou fofoqueira. E eu reconheço uma em qualquer lugar. Mas eu estou escondendo meu segredo, eu estou guardando isso. Quem é ela para vir aqui esfregar na minha cara? Então eu passo a não gostar dela. Então precisamos ficar atentos quando nós batemos o olho numa pessoa e de cara a gente já sabe o que a gente não gosta dela. Vamos nos examinar. A vida dupla. Eu coloquei aqui de exemplo uso de drogas, pornografia e imoralidade sexual. Mas existe uma infinidade de outras coisas que fazem o quê? Com que eu tenha uma vida dupla. O que é uma vida dupla, Raika? Isso aí é coisa de filme. Para de ser maluca, imagina, nem acontece isso. Gente, vou contar para vocês que às vezes até lá na adolescência já começa. Às vezes até na infância. Sabe aquela criança que na frente do pai e da mãe é um querido, é um amor, educado, respeita, sim, não, por favor. E que de repente a escola fala assim, mãe, a gente precisa conversar. Seu filho empurrou a coleguinha do escorregador e sei lá, ela quebrou o dente. Ai, gente, foi sem querer. Não, ele premeditou. Ele ficou esperando ela subir lá. E quando ela subiu, um fez o sinal para o outro, ele foi e jogou. E a mãe falou, o quê? Meu bebê? Não, essa menina está mentindo. Mãe, a escola tem câmera de segurança, a gente viu. Então, muitas vezes, a vida dupla não é coisa de filme. Acontece dentro da nossa casa ou às vezes acontece com a gente. Por quê? Com o passar do tempo, o meu segredo, sem que eu perceba, começa a me consumir, a me envolver e a me manipular, com medo de que em algum momento eu possa ser frágil, fraco e abrir a minha boca para contar. Eu passo a ter uma vida dupla. Para umas pessoas eu sou o quê? Legal, agradável, simpática, solícita, ajudo todo mundo, dou bom dia para todo mundo. Porque, às vezes, aquele contexto social exige isso. E isso faz com que eu seja amada e com que eu seja aceita. Porém, numa outra vertente, ou com outro grupo, ou quando eu estou sozinha, eu revelo a minha outra persona. Na pornografia é um desses casos. Às vezes eu posso ir lá e falar, mas por que você está fazendo isso? Que coisa horrível. Nossa, como você foi se envolver. Puxa, que triste, não deve ser fácil. E aí, quando eu chego em casa, eu sou aquela outra pessoa. A vida dupla
ela tem um porquê de aparecer. E ele vai de encontro, muitas vezes, com a leitura que eu faço do lugar onde eu vivo. Às vezes, eu trabalho muito também com adolescentes. Então, às vezes, os adolescentes têm pais que são extremamente autoritários. Eu estou falando aqui que não é para pôr regra, que não é para, né, pôr de castigo, punição. Não. Nós sabemos como temos que criar os nossos filhos. Mas existe aquele pai e aquela mãe que nem ouvem o filho. Se você fizer, eu vou te matar. Se eu sonhar, se, esse filho vira quem? Perfeito. Vira tudo que o pai e a mãe querem. Obedece. Vai lavar louça, lava louça. Vai arrumar esse quarto, vai arrumar o quarto. Aí, um belo dia, sei lá, acha um vape na bolsa do filho e fala, o quê? Se o filho fala, mãe, pai, foi do fulano. O pai e a mãe são capazes de acreditar, porque o meu santinho, esse aqui, bonzinho, não faz. Então, a vida dupla, ela também tem a ver com o ambiente, mas principalmente conosco. Por que eu não conto? Angústia. Por medo de ser descoberto, eu acabo não conseguindo estar em meios mais acolhedores. Eu não consigo ser sincero o suficiente para afirmar laços com transparência e verdade. Principalmente aqui, né, na igreja. Percebe como nós somos convidados a estarmos em comunhão? Né? Comunhão na igreja, comunhão no nosso PGM, discipulado, encontros do CR e tantos outros encontros que acontecem. E estes encontros, eles não acabam propiciando com que o meu coração venha a se abrir, com que, de repente, eu venha a entender alguma coisa que Deus quer da minha vida, com que eu venha a firmar laço com os irmãos, venha a fazer amizade, vínculos sinceros. Então, mas para quem guarda um segredo, as pessoas que guardam um segredo, elas não gostam de participar, ou são aquelas que nunca se abrem. Né? E aí, o que acontece? Elas vivem uma tristeza e uma angústia por acreditar que, de repente, ela vai escutar de todo mundo coisas boas. Eu encontrei uma pessoa assim, eu encontrei uma pessoa assada, eu tenho um grupo de amigos. Mas como ela não consegue se abrir por medo de revelar o seu segredo, ela começa a acreditar que ela não é merecedora da felicidade. Vocês já não ouviram pessoas falarem isso? Eu sou frigideira, eu não tenho tampa. Minha metade da laranja está podre. Tem várias situações onde a pessoa faz o quê? Ela acredita que ela não é capaz de ser amada, que felicidade não é para ela. Mas será mesmo que o mundo inteiro conspirou contra ela? Ou será que aqui dentro tem alguma coisa que me impede de me relacionar? Alguns exemplos ali. Vaidade e fragilidade. Então, posição ou status social que precisa ser mantido. Tá? Então, de repente, vamos pensar no trabalho, aqui na igreja, em algum outro círculo social. Às vezes as pessoas têm cargos, têm títulos. E aí, como é que vai ser se de repente eu sou líder de alguma coisa, estou à frente e eu conto para os meus liderados esse segredo? Vai que eles percam respeito por mim. Vai que eu deixe de ser a pessoa que eles pensam que eu sou. Então, eu preciso manter. E, às vezes, por uma vaidade, eu me consumo de angústia, de tristeza. O ego e a insegurança, expectativas que precisam ser supridas. Né? Então, vamos pensar assim, atire a primeira pedra quem nunca foi, de repente, elogiado por um dom ou talento que tenha. E, de repente, aquilo caiu aqui dentro, nossa, como uma falta que eu tinha gigantesca. Nossa, a Raika é tão boa para fazer isso. Você viu, pessoa, como a Raika é boa para fazer isso? Nossa, foi para mim. E aí o que acontece? Eu passo a acreditar que eu preciso ser aquilo que aquela pessoa me falou. Eu preciso suprir aquela expectativa de qualquer jeito. Então, quando as pessoas vêm me pedir coisas, eu não posso dizer não. Eu não posso não fazer.
E eu tenho que fazer tão bem feito quanto eu fiz daquela vez que aquela pessoa me elogiou. Porque eu preciso suprir as expectativas, se eu quiser ser aceita, se eu quiser ser amada. Então, pensa ainda se eu conto um segredo meu. Se eu conto uma coisa que eu sou falha. Imagina, longe, sem cogitação. Porque eu preciso suprir essa expectativa para preencher algo dentro de mim. Desconfiança. E aqui nós voltamos um pouquinho no abuso infantil. Não que todas as pessoas desconfiadas tenham sido abusadas, que fique claro. Mas as pessoas que são muito desconfiadas, é porque nunca levaram um tombo na vida? Não, né, gente? Alguém traiu essa confiança em algum momento. Então, para manter o meu segredo, eu acabo me protegendo de todas as formas e de todas as pessoas. Sendo assim, passo a não confiar no outro, ou a desconfiar minimamente de cada um que passa pelo meu caminho. Afinal, se eu tenho um segredo, essa pessoa também tem. Se eu escondo alguma coisa, ele também esconde. E se eu baixar a guarda e confiar, e ele, na verdade, só está se aproximando de mim para me desmascarar. Ou para me prejudicar. Consequentemente, a pessoa acaba não conseguindo se entregar a um relacionamento com transparência e verdade. E passa a acreditar, enfim, que não foi feita para amar e nem para ser amada. Será que a desconfiança, ela prejudica o relacionamento? Gente, vamos parar para pensar que se a pessoa que é minha amiga, se é o meu marido, se é uma esposa, se eu não confio porque eu quero aquela pessoa do meu lado, alguma coisa está errada? Então, viver com o outro e desconfiando absurdamente não faz com que eu tenha vínculo, não faz com que eu me sinta segura, não faz com que eu me sinta amada e, consequentemente, eu também não consigo fazer isso pelo outro. Porque se eu vou ficar só acusando e só desconfiando, como é que o outro vai se sentir gostado, querido ou amado por mim? No abuso, né, tanto abuso físico, quanto abuso sexual, quanto abuso psicológico, algumas crianças trazem isso. Por quê? Porque, às vezes, aquela pessoa que fez eram pessoas o quê? Que a criança gostava. Que eram queridas. E aí ela cresce o quê? Com essa distorção de quem é querido e quem não é, quem é bom e quem não é. Então, por via das dúvidas, para me proteger, eu vou desconfiar de todo mundo. E se quanto mais me agradar, mais eu desconfio. Por que essa pessoa está me amando tanto assim? Por que está me convidando tanto assim? Então, queridos, vamos pensar numa coisa. Se eu e você temos um segredo, seja ele adquirido agora na vida adulta, seja ele adquirido na vida de jovem adulto, lá na adolescência ou na minha infância. Se eu venho protegendo, e se eu venho passando por tudo aquilo, se eu preciso mentir, se eu preciso afastar o outro, se eu não consigo me relacionar, se eu às vezes machuco as pessoas por conta do meu segredo. Será que só a Raika falando aqui, eu vou ter coragem de sair já olhando para o lado e contando tudo? Vamos combinar que se a gente veio guardando o segredo até aqui, ó, nós somos resistentes, hein? A tudo e a todos. O que será que faz nós vencermos o nosso segredo? Queridos, eu gosto de pensar que Jesus, Ele é o remédio para todas as coisas. Sabe aquele dia que você está assim, atulhado de coisa para fazer, cheio de compromisso, cheio de demanda, ou que às vezes as coisas em casa estão um caos, que você acha que a semana devia ter 20 dias e não só 5. Eu sempre gosto de parar e pensar, gente, é passageiro. É só um tempo. Eu estou aqui para cumprir um propósito, porque minha casa é lá no céu. Então, isso não vai me engolir. Paro, respiro, se der vontade de chorar, chora, lava o rosto, recupera e caminha. Quem é que pode fazer com que eu mude o meu pensamento? Quem é que pode fazer com que eu acredite que se eu contar das minhas dores, das minhas mazelas, das minhas feridas,
Eu posso ser livre disso. Jesus. Se a gente fosse pensar grosso modo, se nós não conhecêssemos a pessoa de Jesus, que é maravilhosa, tá? Se nós fôssemos qualquer pessoa passando por aí totalmente desinformada, o que a gente tem? Única informação que todo mundo tem. Gente, ele morreu por mim e por você. E ele ressuscitou. Gente, se ele morreu e se ele ressuscitou, gente, existe alguma coisa impossível para ele? Não existe. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontrará misericórdia. Percebe que no decorrer da minha fala, nós fomos entendendo que às vezes o nosso maior medo é ser julgado e morto pelas pessoas que a gente ama. Eu não estou preocupada se a vizinha ali do outro lado da rua vai falar de mim. Não. Mas, de repente, se alguma pessoa que eu gosto vai me doer, vai me ferir. Se essa pessoa quiser me excluir do círculo social dela, se de repente eu ficar desacreditada. Então, entende que nós nos preocupamos com quem a gente não deveria se preocupar. Porque nos amam, porque estão do nosso lado, porque erram. Porque também tem segredos, porque também tem pecados. Nós lemos aqui, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Então, por quê? Por que eu vou me ferir? Por que eu vou me maltratar? Por que eu vou me machucar? Entende o preço alto que nós pagamos? Mas alguém já pagou esse preço por nós. Alguém já nos perdoou. O que eu vivo hoje é com a minha ideia do que eu fiz, e eu não me perdoo, e eu me culpo, e eu julgo. Mas ele já perdoou. Por que eu estou insistindo, então, em não me perdoar? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós, a primeira coisa que aprendemos é: fala com o Pai, fala com Ele, no secreto. Por quê? Porque às vezes a gente tem muito segredo. E Deus o livre se alguém escuta. Então Ele não nos expõe, Ele diz, fala no secreto. Ora, confessa. E aqui diz, confesse uns aos outros. Olha que prova de amor isso, não é? Imagina eu contar uma coisa minha e a minha amiga do outro lado dizer assim: Raika, ok, você não deixou de ser quem você é. Eu vou continuar sendo sua amiga. Bora, vou te ajudar, vou começar a orar por você. Gente, é quase melhor do que escutar eu te amo. Só não você emagreceu, tá? Mas do que eu te amo está ali. Então, pensa que se nós podemos compartilhar com alguém que vai me ajudar nessa caminhada, porque eu me torturo. E aqui, queridos, eu não estou falando para vocês agora começarem a contar para todo mundo. Fala aí, você conhece, não conhece, faz mal, fala, conta mesmo. Não, vamos ter sabedoria. Porque eu também não posso escandalizar meu irmão. E se ele não dá conta? É a primeira coisa que a gente pensa, não vou contar então para ninguém, porque ninguém vai dar conta. Dá. Por isso eu caminho com os meus irmãos, por isso eu sei quem está do meu lado, por isso eu tenho vínculo, eu tenho relacionamento sincero. E eu sei o que a pessoa é capaz de suportar. E se ela diz, Raika, você é uma baita de uma amiga. Se o meu marido olha para mim e diz assim, amor, estou com você. Gente, essa pessoa é capaz de suportar. E a gente vai orar, e vai confessar, e vai chorar. E é assim que começa a aparecer o quê? A cura. A libertação, Deus já perdoou. Mas nós nos prendemos, então começa a acontecer o quê? A libertação da prisão que eu mesma fiz. Porque Ele já me perdoou. Mas eu insisto em carregar o meu sofrimento de estimação. Quantas vezes alguém fala, faz isso, não sofre não, faz aquilo. E às vezes eu penso, nossa gente, se eu fizer, acho que dá certo, hein? Hein? Se eu não sofrer agora, eu vou fazer o que da minha vida, se eu só sei sofrer? Então, muitas vezes, nós mesmos estamos aqui, ó, fazendo carinho
no segredo, no pecado, na dor, no sofrimento. Nós já nos acostumamos a estar nesse lugar de dor. Mas quem nos fez diz o quê? Já está pago, pode parar. Levanta, minha filha, caminha, vamos, meu filho, resolve a vida. Eu já paguei. Então, queridos, eu sei que não é fácil abrir o nosso coração. Às vezes nem com a coisa que a gente fez no mês passado. Quem dirá uma vida toda que a gente está carregando. Então eu entendo que se Jesus me convence de que eu vou ser totalmente curada, restaurada e liberta a partir do momento em que eu orar, que eu confessar, eu preciso começar a me examinar e saber quem vai ser a pessoa que eu vou falar. Mas se ainda assim, Raica, não, eu não consigo. Olha quanto tempo que eu estou com isso, gente, não dá. Você não está entendendo o que eu fiz. Eu não consigo contar. Pois bem, busque ajuda. Às vezes eu não estou confortável realmente para contar para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu primo, para o meu vizinho. E ninguém merece ser julgado por isso, gente. Cada um sabe a dor que carrega. Nós temos o CR, que é onde vocês estão. Que aqui vocês vão encontrar irmãos e irmãs que não vão escandalizar, que não vão apontar o dedo, que não vão julgar. Aconselhamento pastoral, tá, Raica? Não, mas o CR, assim, tá todo mundo, né? Vai que... Gente, marca com o pastor. Senta lá. Chora, se derrama, confessa. Que eu fui, tá? Mas aquele bem mesmo, assim, eu não tive coragem. O pastor estava me olhando com aquela carinha assim, eu não consegui. Gente, policlínica, psicólogos. Sabe por quê? Porque você não vai conhecer nenhum deles. Eles não vão saber da sua vida fora do consultório. Raica, mas eu vou contar tudo. Por quê? Porque a gente só escuta notícia ruim. A gente não escuta notícia boa. Não existe o que você vai falar para um psicólogo que ele vai dizer, gente, não acredito. Não tem. Busquem ajuda. Aonde vocês se sentirem mais confortáveis. Mas não fiquem adoecendo. Segredos adoecem. Segredos manipulam, segredos matam. Que eu vou cair duro aqui então hoje? Não vai. Porque não mata o físico, mas mata o espiritual. Mata o emocional. Então, que esta noite possa ser, sim, um divisor de água na vida de todos vocês, não porque a Raica veio aqui e falou isso, mas porque vocês entenderam que são amados, que são perdoados, que são preciosos. Que o seu segredo é seu e dele, porque ele viu, ele sabe. E que ele te diz, bem, vamos ser tratados, vamos ser curados, liberte-se. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós nunca esqueçamos disso. Ele pagou o preço. Eu não preciso ficar aqui pagando. Liberte-se das amarras que impedem vocês de serem amados e felizes. E que Deus abençoe vocês. Tremendo, né? Eu sabia que só vinha coisa boa. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe, tá? Queridos, então, só para reforçar o que ela falou, então, nós temos aqui na IBB, na estrutura da IBB, dentro da rede de cuidados, na IBB, tem uma rede de cuidados que envolve vários ministérios, no qual a policlínica que ela citou, o Celebrando Restauração, fazem parte. E você tem a possibilidade, sim, de buscar ajuda e vai encontrar ajuda aqui. Se você tiver interesse em conversar com ela, ali, após a nossa palestra aqui, pode abordá-la ali. Mas se você também desejar, de repente, marcar um tempo
um tempo com ela, né, um tempo especial com ela. Você pode estar ligando direto para a igreja também, você que está pela internet também, liga aqui no nosso telefone fixo, que as meninas ali têm a agenda dela também, vão estar marcando isso com você. E também tem o site também, que tem outras informações, então é bem possível você encontrar aí toda a ajuda que ela se referiu. Eu queria só dizer para nós, relembrar para nós o seguinte, reforçar o que a Raika colocou também, em relação à confiança. Uma das nossas grandes dificuldades em abrirmos os nossos segredos é por desconfiança mesmo. E é totalmente natural, tá? Agora você tem, dentro do Celebrando Restauração, mais uma vez eu quero reforçar o que eu já falei no início, nós temos um pacto de anonimato e sigilo. Então não se preocupe que tudo que for falado aqui não vai sair daqui. Todos aqui têm total confiança e liberdade para realmente abrir seu coração, tá? Eu quero encerrar esse tempo falando duas coisas. Primeiro eu quero aqui me apropriar da frase que a irmã Célia colocou lá no chat do YouTube, a irmã Célia faz parte da equipe CR também, que ela disse que nós somos tão doentes quanto os nossos segredos. Isso é uma realidade. E os nossos segredos, eles nos fazem adoecer realmente, tá? Então, o CR ele vem para realmente revelar isso, para dar a possibilidade, a oportunidade de você expor os seus segredos e dessa forma você ser tratado e restaurado. Então lembrem sempre disso. Eu quero só falar sobre o tempo de partilha que nós vamos ter agora, tá? Antes ainda de encerrar, que é uma máxima nossa também, tá? O tempo de partilha que vai acontecer agora já no término dessa palestra, aquele tempo que eu falei ali, para quem está pela internet não vai ser possível, claro, onde nós vamos, mulheres separadas de homens, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar a nossa história e o que foi falado aqui também. E a máxima dos grupos de partilha ou de apoio é: nossa doença sai pela boca e o tratamento entra pelos ouvidos. Então você vai falar e vai escutar a história de outro, e isso gera restauração na nossa vida, tá? Queridos, mais uma coisa muito importante. Segunda-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui mais uma vez no Salão de Cultos da IBB Bacaxiri com mais uma palestra. Semana que vem é o nosso querido também, irmão, psicólogo e pastor Peter Colley. E ele vai trazer um tema bem atual, mas eu acredito que poucos têm ouvido falar, ou que têm se aprofundado tanto, que são distorções cognitivas. Eu achei bem interessante esse tema. Então, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso aqui. Achei bem legal, tá? Então, segunda-feira que vem. E eu quero pedir a você que está pela internet, mais uma vez, eu vou ser insistente sempre nisso. Venha aqui participar presencialmente conosco. Tem uma mesa de café aqui abençoadíssima, com vários quitutes ali. Venha um pouco antes, chega, tenha um tempo de comunhão conosco, está muito prazeroso esse tempo. Queridos, você que está pela internet, Deus abençoe, uma ótima semana. E estamos juntos aí, tá?